Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, número 25. Eu acho que é mais fácil eu pedir para os irmãos se assentarem, porque o texto é longo, amém? Então pode se assentar, ficar à vontade. Vocês me acompanham. 1 Samuel 25, a partir do verso 2. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: Leve minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que estás tosqueando suas ovelhas, quando seus pastores estavam conosco. Nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por isso, dê a nós, os seus servos, o seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem. Em nome de Davi, ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores, porque deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los ao homem em que não se sabe de onde? Que vem não se sabe de onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhes relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, no deserto. No deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estiveram com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados. E os carregou em jumentos. Ele disse aos seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada lhe disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, acobertada pelas montanhas, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita maldade, com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e lhe prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a te dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor me enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos que te
todos que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E este presente que a sua serva trouxe ao seu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da sua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e se tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito injustiça com as suas mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Disse Davi a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e vingue com minhas próprias mãos. De outro lado, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você. Que, se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou de Abigail o que tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Amém? Só até aqui. Querido Deus, amado Pai, a sua palavra, Senhor Deus, foi pregada, Pai. Que o Senhor venha abrir os nossos corações, ó Pai, preparar as nossas vidas, ó Pai, para receber aquilo que Tu tens neste lugar, ó Pai. Abençoe cada filho Teu, Senhor, que está aqui com o seu coração aberto, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que a sua semente seja plantada, Senhor Deus, e que ela venha florescer em cada coração. Amém. Uma história longa, porém rica de detalhes. E essa história me fez lembrar de condomínio. Quem aqui mora em condomínio, seja de casa ou de apartamento? Acho que a maioria já, né? Quem mora em casa de rua? Amém. Eu morei a minha vida toda em casa. E depois que eu me casei, eu passei a morar em apartamento. Eu confesso que eu prefiro a segurança e a praticidade do condomínio, né? Tem sempre um porteiro, tem sempre alguém que acompanha, né? Às vezes a gente esquece a casa aberta, né? E vai e sai de casa e está tudo bem, está tudo certo. Mas viver em condomínio não é para todos. É ou não é? Quem está acostumado a viver em casa acha tão complicado viver nessa comunidade grande, né? E por que às vezes não é para todo mundo? São centenas de pessoas diferentes, tentando seguir uma norma em comum, para que seja estabelecido um procedimento, um processo, né, para que as coisas caminhem de uma forma mais tranquila, né? Mas, às vezes, as regras não são tão boas ou tão fáceis de serem seguidas, é ou não é? Semana passada, não. O ano passado, uma moradora, tem um grupo, né, no condomínio, entre os moradores, e uma moradora, acabou que o seu cachorrinho fugiu de casa, e ela, desesperada, tentando encontrar o cachorro que fugiu da casa dela, foi procurar as imagens da câmera de segurança e acabou vendo que o seu cachorro passou pela portaria, pela porta, pelo portãozinho, deu acesso à rua e foi embora. Foi uma comoção geral no condomínio, todo mundo desesperado, indo atrás do cachorrinho, procurando aqui e procura ali, e divulga nos bairros e pega foto dela. Foi uma comoção geral, que era uma cachorrinha pequena. E depois, acho que de uns 3 ou 4 dias, ela foi achada. Graças a Deus, ela foi achada pouco longe do condomínio, numa antiga fábrica que tinha numa região lá para trás, lá quase na Vila Rami já. Mas foi achada, né, a cachorrinha. Graças a Deus, maravilha, vida que segue. Eis que, esses dias, ela me manda uma foto da porta, corta-fogo, do condomínio e fala assim: e foi assim que minha cachorra fugiu. Eu falei: ué, concordo. Porta corta-fogo tem que ficar fechada, senão ela perde o seu efeito.
Mas para aquela cachorra passar pela porta corta-fogo, a primeira porta que ela passou foi da própria casa dela. É ou não é? Se ela não tivesse passado da porta da casa dela, ela não tinha passado pela porta corta-fogo. Mas tudo bem, né? É mais fácil, né? A gente colocar a culpa nos outros, né? Coloca a culpa na pessoa, no vizinho que deixou a porta corta-fogo aberta, mas a dela mesma ela não conseguiu. E ela nem estava em casa aquele dia que a cachorra fugiu. Então a cachorra destrancou a porta, abriu a porta, desceu as escadas, 2 portas corta-fogo, porque tem a porta do andar e tem a porta do térreo. Então ela abriu 2 portas corta-fogo e saiu ainda pela portaria. Assim, essa cachorra é sensacional, hein? Destrancou ainda a própria casa dela. Mas tudo bem, né? Afinal, é mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Vai que essa cachorra tivesse se machucado. Vai que ela tivesse sido atropelada. Vai que ela nunca tivesse mais encontrado aquela cachorrinha. Qual que era o conforto dela? Ah, a porta corta-fogo está aberta, tá vendo? A culpa, então, é do vizinho que deixou a porta corta-fogo aberta. E é por isso, né, que dentre tantas outras situações, viver no coletivo não é fácil. Né? A gente tentar se encaixar aí dentro das mesmas normas, com diversas cabeças pensando de formas diferentes. Então, escolha bem. Se você que está pretendendo mudar de casa, se você, né, quer entrar aí nessa comunidade dos condomínios, você prefere a privacidade da sua casa, não é verdade? Cada um tem a sua escolha. Assim, Bianca, você troca a sua casa, o apartamento por uma casa? E eu vou perder esse grupo do condomínio? Ah, eu não tenho história para contar para vocês. Não dá, não tem como. O grupo do condomínio é sensacional, gente. Mas voltamos à nossa história. Bianca, o que seu grupo do condomínio tem a ver com a história de Nabal e de Davi? Nós falamos já bastante de Davi hoje aqui. O irmão Tiago ministrou sobre Davi. O pastor comentou sobre Davi e Golias. E mais uma vez aqui o Senhor nos traz sobre a vida deste homem, que é um homem segundo o coração de Deus. Aqui era quase o condomínio do Carmelo. Entre Nabal e seus pastores e os 600 homens guerreiros de Davi. E eles estavam ali, vivendo no coletivo do Monte Carmelo. Olha que ideia, olha que legal. E para nos aprofundarmos um pouquinho nessa história, eu acabei dividindo ela em 3 partes. Não vou falar 3 tópicos, mas eu vou dividir ela em 3 partes. Vocês vão acompanhando conforme eu for falando, amém? Que é o pedido de Davi, a afronta de Nabal e a intercessão de Abigail. Amém? E essa história que a Bíblia nos traz está na região de Carmelo. Davi vive ali, junto com 600 homens, e eles estavam protegendo indiretamente as terras de Nabal, porque era a divisa, então ninguém passava para a terra de Nabal se não passassem pelos homens de Davi. Então por isso que indiretamente eles estavam ali protegendo as terras de Nabal. E era tempo de colheita. E o Davi fica sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. O que é tosquear as suas ovelhas? Fazer a tosa, tirar o pelo, porque estava chegando o verão, tem que tirar lã para não gerar nozinho, para evitar ferida, para elas não ficarem doentes. Então ele precisava tosquear para vender as próprias lãs, era moeda de troca. Então era necessário que as ovelhas fossem tosqueadas, elas fossem tosadas, digamos assim. Então Davi manda seus soldados e fala assim, ó, vai lá, manda bom dia lá pro seu Nabal. Aí eles chegam lá assim, viu, seu Nabal, bom dia. Dá para colocar aí água no feijão, seu Nabal? Tem pão aí para compartilhar com a gente? E Nabal olha pros meninos de Davi e fala assim, quem é Davi? Eu vou tirar dos meus pastores para dar para homens fugitivos que eu nem sei quem são, de onde que estão vindo? Eu não vou fazer isso não. Talvez Davi tenha pensado, Nabal, nós temos sido bons vizinhos, né? Nós aqui estamos compartilhando, nós estamos protegendo as suas terras. Eu sou um homem de guerra, eu sou realmente um fugitivo. Esse louco, esse rei, ele não bate bem nas ideias não.
Ele abriu mão, você acredita que ele abriu mão do rei só para ficar tentando me matar? Ele nem cuida mais de Israel, já está querendo. O objetivo de Saul é me matar. Ele está doido atrás de mim. Eu vivo fugindo atrás desse homem. Esse homem não está mais governando nada, só está querendo me matar, está me perseguindo. Então eu estou aqui, tentando proteger os meus homens. Talvez fosse muito. Ele só estava querendo um pouquinho de mantimento, um pouco de alimento. Porque era tempo de festa, era tempo de colheita. E por isso que estava assim, nossa, como que uma casa tem vários bolos, carne de sobra, pães de sobra. É porque era tempo de colheita, era tempo de festa. Então era tempo de celebração. Então por isso que eles tinham tantas coisas assim dentro de suas casas. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. Por 7 anos ele trabalhou pensando que ia ter Raquel. Seu sogro dá a sua irmã mais velha assim, não funciona aqui não. Você quer a mais nova? Leva a mais velha primeiro. E ele trabalha. Depois das núpcias, ele se casa com Raquel, mas ele tem que trabalhar mais 7 anos para pagar o seu amor, para pagar ali a sua companheira. Então, era comum as pessoas trabalharem em troca de alguma coisa. Né? Então, ele trabalhava e qual era o salário dele? O seu rebanho. Conforme o Senhor abençoava lá, um tipo do gado prosperava. Aí ele falou assim, seu gado está maior que o meu, né? Vamos trocar? Troca, né? Trocava e invertia. Aquele que não prosperava passou a prosperar. Aquele que não dava cria passou a dar cria. E assim foi. Assim, o seu sogro mudou várias vezes o salário. Então era normal as pessoas trabalharem por trocas, por comidas em si. Então, se for para pensar, a apelação de Davi era justo. Né? Ele estava ali servindo de defesa para os servos de Nabal, para os seus pastores. Então era justo. E Nabal simplesmente esnova seus soldados e deixa Davi furioso. E assim que ele recebeu o meu bom dia, perguntando quem eu sou, me desprezando, questionando o meu nome. O grupo do condomínio bombando. Já estava assim, olha, você viu o que Nabal falou? Você viu que Davi ficou bravo, não sei o quê. O grupo do condomínio já estava bombando. Nabal insultou Davi e seus homens. E ele arma 400 guerreiros contra uma família. Só a família de Nabal. Exagerado? Justo. O que você faria no lugar de Davi? Se quem você ama fosse maltratado por alguém, se alguém falasse mal dos seus filhos, insultasse o seu irmão, denegrisse a imagem do seu pai, estivesse falando coisas que não existem, que não aconteceram, qual que é o nosso sentimento quando uma notícia de uma criança ela foi abusada pelo próprio pai? Ou quando uma mulher ela é espancada até a morte pelo seu companheiro? Ou quando nós nós conseguimos deixar que essas emoções tomem conta, ou nós conseguimos deixar essas emoções de lado? Não vou me envolver não. Procuro não me envolver, afinal esse sentimento não traz nada de bom. Você acaba ficando até indiferente com a dor do seu próximo. Ver uma notícia dessas na televisão já causa na gente um sentimento esquisito, um sentimento de revolta, assim. Essa criança era só uma criança de 4 anos. Era só uma mulher que tentando a sua independência. Nos gera uma revolta. Imagina se fosse alguém próximo a você, da sua família, da sua casa, próximo do seu bairro. Será que nós conseguimos extrair o melhor da nossa essência? Deixar florescer os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. E colocar assim, não, isso aqui não me traz nada de bom. Eu consigo ter a paz, o discernimento, a calma para os nossos corações. Não sei qual que seria a sua reação. Mas algo já estava no coração de Davi. Davi não estava bem. Ele já não estava bem. Se você ler o versículo 1 do verso 25, Samuel morreu. E todo Israel se reuniu e pranteou. E o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Davi, então, ele ainda estava chorando a morte de Samuel, o sacerdote, que havia ungido ele aos 17 anos na casa de seu pai. Talvez Davi tivesse a esperança de que Samuel ainda pudesse contemplar
a glória, a honra de Davi assumir o reino. E Samuel morre. Deus o leva para si. E agora, será que a minha esperança, será que o meu reinado foi com Samuel? Será que a promessa morreu com Samuel? Será que Deus ainda vai cumprir aquilo que Ele me prometeu? Porque já faz tanto tempo e eu só tenho vivido fugindo desde então. A única pessoa que sabia disso é Samuel e os meus pais. Ninguém mais viu o óleo sendo derramado sobre Davi. Ninguém mais. Somente a casa de Davi. E os seus irmãos ainda desprezavam ele. Será que, como estava o coração de Davi naquele momento? Sim, querido, Davi exagerou. Não tenha dúvidas. Ele fez de uma pequena fechada do trânsito virar a maior perseguição policial, cheia de tiroteios, polícia, fugas e tudo que tinha de direito. Nabal era bonzinho? Não, longe disso. Claro que não. Algumas versões da Bíblia diz que Nabal era filho de Belial. Ele é um homem tão mau que ninguém conseguia falar com ele. E o que significa ser filho de Belial? Ser perverso, cheio de iniquidades, sem compaixão, sem amor. Talvez merecesse morrer. Um homem tão mau assim, talvez merecesse morrer. De fato, é um homem ogro, mau, perverso. E o nosso sentimento, quando como vemos uma injustiça sendo feita, ele toma o nosso coração. Dependendo da situação, querido, nosso coração ele deve sangrar sim. Porque se a dor do nosso próximo não nos incomodar, a gente já morreu há muito tempo. A gente precisa ter essa compaixão com o próximo. Nós precisamos sofrer junto, caminhar junto com nossos irmãos. Então não fique indiferente ao sofrimento, não fique indiferente às dores. Mas aqui entra então a personagem incrível da nossa história, Abigail. De volta ao nosso condomínio. Quando você ouve quem mora em condomínio, né? Às vezes até casa, às vezes acontece que meus vizinhos da casa da minha mãe também não eram muito calminhos, não. Você ouve uma briga, você vai lá e abaixa a televisão. Tá ouvindo? Estão brigando. Vai lá na janela e fala assim, o que será que está acontecendo lá, hein? Será que dá para ouvir? Nossa, ela falou isso, você ouviu? Ela falando isso. Gente, é tudo curioso. Tudo curioso. Se você não é curioso, você não vive em condomínio, não. É tudo curioso, não tem sombra de dúvidas. Então, os pastores de Nabal ouvem o que estava acontecendo, baixa o volume da TV, espia pela janela e vai correndo contar para Abigail. Abigail do céu, você não tem ideia do que acabou de rolar aqui no grupo do condomínio. Mulher, você não vai saber. Teu marido, o teu marido insultou os pastores de Davi, os guerreiros de Davi. Mandou eles, para lá. E digo mais, negou comida. Mulher, negou comida para os guerreiros de Davi. Mulher, corre, faz alguma coisa, porque, pelo que eu escutei, Davi tá bravo. Tá bravo e, não vai ficar boa essa história para você, não. Abigail era o oposto de Nabal. Tinha todas as qualidades que faltavam em seu marido. Discernimento em vez de entendimento. Hospitalidade no lugar de hostilidade. Generosidade no lugar de egoísmo. Abigail, então, ela teme o pior pela sua casa. E guiada por Deus, ela decide que essa história, ela não iria acabar assim. Ela separa o pão, separa o trigo, separa os alimentos diversos, os animais, e manda os servos dela, vão na frente, carrega esses jumentos e vaza daqui, porque eu só tô aqui me juntando e vou logo atrás de vocês. Mas vai na frente, pelo amor de Deus. E quando ela vê Davi, ela se lança aos seus pés, se prostra em terra, como um sinal de rendição, e ela apela para os sentimentos mais nobres e profundos do coração de um homem. Ela clama por misericórdia e que aquela culpa caísse sobre ela. Assim, eu não vi seus homens, Davi. Eu não vi seus homens. Que essa culpa caia sobre mim. Não faça mal à minha casa, às minhas terras. E ela pede então que esse castigo seja colocado sobre ela. É algo que ela não merecia. Vem cá.
Você teria coragem de trazer para si uma responsabilidade que não é sua? Trazer para si uma culpa que não era sua? Um castigo que não era seu? A gente mal é mal assume nossas culpas. Mal é mal aquilo que a gente faz de errado, a gente está querendo assumir, é ou não é? Né? Assim, então, quem deixou essa toalha molhada na cama? Ah, foi o Bernardo. Bernardo, terrível. Bernardo, larga essa toalha em cima da cama. Quem que usou esse copo? Acabei de lavar a louça. Quem que deixou esse prato em cima da pia? O que você comeu? E além de tudo, nem compartilhou comigo. É ou não é? A gente mal é mal quer assumir as nossas culpas, os nossos problemas, as nossas questões. Quem dirá assumir algo que nem nos pertence? E algo tão pesado. Gente, ela estava encarando 400 guerreiros. Vem cá, né? Mas graças ao Pai, Cristo, também não pensou em si mesmo. Ele tomou sobre si a nossa culpa. Ele levou, ele abriu mão de toda a sua glória. Ele sangrou no madeiro, ele escolheu os cravos, ele escolheu nos amar. Ele não pensou em si, ele não pensou naquilo que ele poderia ter. Ele pensou que ele iria nos alcançar, que ele iria nos resgatar e nos dar uma nova história, uma nova vida, uma vida agora transformada, debaixo da graça de Cristo. Glória a Deus. E hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. E uma das coisas também mais lindas que eu vejo nesse confronto de Abigail é a forma com que ela leva essa humildade no seu coração. É a sabedoria desse confronto. Ela vai, o pastor comentou aqui de Golias, ela vai perante Davi, igual Davi foi com Golias. Assim, Golias, você é um homem de guerra, eu sei disso. Eu sou um menino ainda, não sou preparado. Assim, eu enfrento leão, enfrento urso, eu cuido dos meus pastores, mas nunca enfrentei um homem de guerra, preparado homem de guerra. Mas você vem para mim como um homem de guerra, eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu não vou contra ti contra um homem de guerra, eu vou perante ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos. E Abigail estava enfrentando 400 homens, guerreiros e furiosos, debaixo da autoridade de Deus. Ela confronta o futuro rei sobre um arrependimento, de fazer algo além do que Deus havia ordenado, ou de fazer justiça com suas próprias mãos. Deus te reservou para ser rei, não vingador, Davi. Não faça isso, deixa que Deus cuida de você, deixa que Deus cuida das suas causas, totalmente cuida das coisas de Deus, e que Deus vai cuidar das suas vidas, da sua vida e de quem te afronta. Não suje as suas mãos, não precisa ser vingativo, você não se iguale a Saul que está te perseguindo. Seja diferente, você é um homem separado e urgido por Deus. Então os olhos de Davi, eles são abertos para a realidade. Ele volta-se, ele louva a Deus, ele exalta a Deus, porque o impediu de fazer algo gravíssimo com as suas próprias mãos. Davi não consultou Deus. Davi estava furioso, angustiado, machucado. Ele simplesmente vai. Quando a gente vai sentar debaixo da autoridade de Deus, a gente vai quebrar a cara. A gente vai se machucar, a gente vai ferir pessoas. E ela lembrou que ele estava naquela situação, porque Saul queria matar Davi a qualquer custo. E ele deixou o reino para cuidar de um sentimento de amargura que ele mesmo alimentou. A Bíblia nos traz diversas passagens sobre sabedoria da mulher em ser o equilíbrio da casa. Mulher, vocês têm noção do peso, da responsabilidade que vocês têm nas suas mãos? Cada palavra que você fala, cada gesto que você faz, pode trazer salvação ou destruição para o seu lar. Marido, ajude a sua esposa, a sua mulher, cuide dela, ore por ela, ame ela, para que esse fardo seja mais leve a cada dia. É uma responsabilidade mútua, conjunta. Mas a mulher, ela é o equilíbrio da casa. Se nós estamos descontroladas, geralmente a casa fica meio desajeitada. Mas se nós estamos bem, parece que tudo flui, ou não é? Nós temos isso sobre nós. Então, maridos, ajudem suas mulheres, para que isso seja cada vez mais leve também. Se Davi tivesse agido com a emoção, ele não seria diferente de Saul. Ele também seria vingativo.
Então ele perdoa aquela família inteira por compaixão e nobreza de uma pessoa. Tem algum sentimento pior que rancor? Falta de perdão? Essa prisão, querido, ela é terrível. Não se aprisione no rancor e na ira. Difícil dar perdão para quem não merece, ou ao quem aos nossos olhos não merece. Palavras de afronta, de desprezo, que destrói às vezes os nossos sonhos. O próprio Cristo, ele brada da cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus também nos ensina sobre perdoar 70 vezes 7, ele não estava ali fazendo uma continha matemática, mas era renunciar tudo de si. Assim, é entregar tudo. É negar nossas emoções, as nossas ambições, o nosso ego, os nossos desejos, é abrir mão de tudo em prol do perdão. Palavras foram pesadas de Nabal proferiu contra Davi. Desprezo. Davi era conhecido na região. A própria Abigail aqui confronta o rei, fala assim: Deus tem um propósito sobre a sua vida, filho. Quando Deus te colocar no trono, lembre-se da sua serva. Então Davi era conhecido. Com certeza alguém comentava sobre ele, como ele prosperava, como eles os ajudavam no dia a dia. Era ali, era a vida deles, era o momento deles, a casa deles. E qual seria a nossa primeira reação? Vai ser igual a de Davi? Querida, a gente só não vai sair querendo matar porque a gente não tem 400 guerreiros ao nosso lado. É ou não é? Senão a gente sairia na fúria do dragão e querendo fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. O quê? Você bateu no meu filho? Ah, mulher! A gente é assim, nós somos sangue, nós somos vivos, né? Mas aqui era uma briga de ego. Isso não ia levar a lugar nenhum. E como é difícil olhar para quem nos feriu. Mas se você conseguir olhar para quem te feriu como outro ser humano, cheio de emoções, cheio de falhas, que também erra, que também acerta, às vezes mais erra que acerta, mas ele é um outro ser humano, que também é passível de fazer as coisas que você também faria, no calor da emoção, dentro de uma situação. Ou até mesmo alguém que realmente tem uma disfunção emocional. Assim, essa pessoa realmente, filho, não bate bem, não. Não bate, Nabal não batia bem. A Bíblia fala, ele era um homem mau, perverso. Esse homem não batia bem nessa ideia, não. Certeza. Se passasse ali, não ia ter alta nunca, não. Não ia, não. Mas qualquer que seja a situação, se você enxergar ele como uma pessoa que realmente tem problemas, ou uma pessoa humana, cheia de erros e falhas, só vai gerar uma única resposta sobre a sua vida. O que ele fez, ou ele deixou de fazer, ele não pode definir a sua vida, não pode definir a sua história, ele não pode definir o seu caminho. Confia em quem está cuidando de você. Confia em quem é o Deus que te guia, é o Deus que te guarda, é o Deus que te protege em toda e qualquer situação. Ele é o nosso Deus. E é nele que nós confiamos e é Ele que realmente cuida das nossas vidas. Não tem outro. Porque é assim que Deus nos trata, com misericórdia, com compaixão. Ele sabe como nos sentimos, os sentimentos mais obscuros do nosso coração. Ele sabe. Às vezes a gente não tem coragem de falar nem para o nosso cônjuge. Às vezes a gente não tem coragem de falar nem para a nossa psicóloga. Não, imagina, se eu falar isso para minha psicóloga, o que ela vai falar para mim? O que ela vai achar de mim? Mas Deus, Ele conhece. Ele sonda, esquadrinha os nossos corações. Então Ele sabe de tudo, dos sentimentos mais obscuros do nosso coração. Ele sabe, e ainda assim, Ele te trata com amor, compaixão e misericórdia. Glória a Deus por isso. Em momento nenhum, Abigail desonrou o seu marido, ou tentou se aproveitar com a situação de Davi. Se ela tivesse corrido aos pés de Davi e falasse assim, foi ele. Só ele, somente ele, é tudo por ele, foi ele. Foi ele, não tenho nada a ver com isso, os meus filhos não têm nada a ver com isso, os meus servos não têm nada a ver com isso, a minha casa não tem nada a ver com isso. Ele é louco. Ele é louco, pode cuidar dele. Talvez Abigail teria tirado a sua casa de cena. Ela teria tirado seus problemas. Ela teria resolvido a sua história. Ela teria resolvido a sua vida. E Nabal teria se lascado.
Às vezes a gente se acostuma com as rotinas, com os vícios um do outro, com os problemas dos nossos relacionamentos, perspectivas já não existem mais. Nós ficamos agora num momento de indiferença dentro do lar. Não acomodamos, nós chegamos num momento que, eu não me importo mais. Se ele fizer, está feito. Se ele não fizer, tudo bem. Eu faço as coisas que eu tiver que fazer. Se ele quiser mudar, muda. Se ele não quiser, não muda. Se ele quiser levar o lixo para fora, ele leva. Se ele quiser lavar a louça, se ele não quiser, eu mesma lavo e está tudo bem. Afinidade, indiferença. Essas coisas elas vão se perdendo. Não chega a lugar nenhum. E como chegar num caminho diferente se você não estiver disposto a mudar? Como reescrever a história da sua casa, como reescrever a história da sua vida, como reescrever a história da sua família, se você não fizer nada diferente, se você não estiver disposto principalmente a se prostrar diante do Rei, do único Rei das nossas vidas. Abigail, ela se prostra aqui diante de Davi, clama misericórdia. E às vezes a gente não quer clamar diante do Rei da nossa vida, da nossa salvação, que já entregou tudo, que já fez tudo por nós. A gente não quer lançar aos seus pés e falava assim: Senhor, cuida. Senhor, toma. Que a minha história está assim, revirada, de cabeça para o ar. Cuida da minha vida, cuida da minha história, Senhor. Quem tem que mudar é ela, quem tem que mudar é ele. Quem tem que sair de casa são os meus filhos. Esses pentelhos que estão aqui ainda, já 30 anos nas minhas costas e ainda estão aqui dentro da minha casa. Eles que vão embora, que vão fazer alguma coisa diferente. Não sei qual que é a rotina, mas tem que decidir mudar. Decidir fazer diferente, decidir fazer agora dar certo. Honrar a Deus com as minhas ações e com as minhas escolhas. Abigail não queria nada em troca. Ela escolheu honrar a Deus e proteger a sua casa. E nós vivemos num mundo onde tudo precisa ter um ganho. Eu faço isso, eu faço isso. O que eu ganho? É ou não é? A gente assim desde pequeno. O Bernardo, eu confesso, gente, confesso. O Bernardo está numa fase de 4 anos, difícil para comer. E vem a barganha, fala assim, almoça para você tomar suco. Almoça para você ganhar sobremesa. Se você não comer tudo, você não vai brincar no parquinho. Começa isso, a relação de troca, a relação de barganha. Gente, eu confesso, gente, ninguém é santo. Mas às vezes precisa, às vezes é necessário. Quem é mãe aqui, às vezes vai entender o que eu estou falando. Né? Ainda mais criança pequena. Né? Fala assim, Senhor, e para tomar vitamina, para tomar remédio, misericórdia, Senhor, misericórdia. Tem que ter, assim, ele já aprendeu. Às vezes fala assim, Bernardo, precisa tomar remédio. Eu vou ganhar um carrinho? É ou não é? A gente vai no shopping. Papai, eu comi tudo. Posso comer bala fine? Gente, por quê? É a relação do ganha-ganha. Que é desde pequeno já enraizado na vida deles. E nós precisamos, sim, ter muito cuidado para que nós enraizamos na nossa mente. Para não crescer sempre com esse sentimento. É tudo na base da troca, sempre no ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, eu nunca perco. Então, assim, vamos aqui barganhar, vamos aqui chegar numa coisa para que todo mundo se saia bem. Então, só faz as coisas para se dar bem. Quando Jesus ele nos ensina sobre a parábola do bom samaritano, Jesus estava falando justamente o contrário. Fazer o bem sem olhar a quem. Ajudar sem querer nada em troca. Fazer as coisas sem ter o interesse em cima daquilo. Nós precisamos amar, nós precisamos compartilhar a nossa carga, nós precisamos dar, sem querer receber. O que fizer a sua mão esquerda, que não saiba a direita. É isso que Jesus ele vem nos ensinando. Porque o nosso ego ele se enche muito fácil. A nossa natureza ela é complicada. Como o exemplo que eu dei no Bernardo, a gente faz isso desde pequeno e sempre fica na nossa cabeça. O ganha-ganha. Amar é mandamento. Pior ainda. Porque gostar é afinidade. Amar é obrigatório. Nós precisamos amar o nosso próximo, mesmo sendo quem ele é. Mesmo fazendo as coisas que faz. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos honrar a Deus, porque é mandamento, é obrigatório. Não é questão de gosto, não é questão de afinidade. Deus nos manda fazer isso. Amar ao próximo como a ti mesmo.
Se você não se ama, você não ama o próximo. Mas se você se ama, você ama o próximo. E é nos momentos desses confrontos que nós devemos levantar ainda mais a nossa rédea do controle das nossas vidas. E principalmente das nossas ações. Abigail honrou o seu marido em amor e generosidade. Nabal não esperava que Davi fosse ficar tão bravo, tão furioso. Porque quando Abigail volta e conta tudo o que aconteceu, porque ele estava bêbado em casa, ele fica paralisado. Ele não tem reação. Ele fica como uma pedra. E quantas das vezes nós invertemos os papéis das nossas vidas, nós trocamos o mais sagrado pelo momento. Não brinque com aquilo que é sagrado para Deus. Não brinque com a sua família. Quando nós deixamos de conversar para ficar mexendo no celular. Quando a gente prefere, liga a TV aí para todo mundo ficar quieto, do que aquele caos dos jogos de tabuleiro. Eu amo jogos de tabuleiro, gente. É um caos. Acho que é por isso que eu gosto do grupo do condomínio, porque tem sempre assim, uma crise. Você nunca fica entediado. Né? O jogo de tabuleiro é incrível. É uma gritaria. É um você virou, você não virou. Porque você piscou e não podia piscar. Porque você está vendo minhas cartas e não é para ver. Gente, que delícia. Que delícia de comunicação. Eu gosto, adoro. Se tiver jogo, pode me chamar para jogo de tabuleiro, porque eu amo. Mas a gente prefere. Assim, liga a televisão, fica todo mundo absorvendo nada. Fica ali, parados. E aquilo ali contaminando a nossa mente. Pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente acaba tirando aquilo que é o sagrado da nossa casa, que é o relacionamento, que é a união, que é a comunicação, mesmo caótica, como no jogo de tabuleiro, é uma comunicação saudável, é boa. Né? Graças a Deus, até hoje, nunca terminamos brigados realmente, assim. Né? Eu e a minha sogra, minha querida sogra, que eu amo muito, espero que ela esteja assistindo, oi minha sogra. Né? Tem um jogo que chama Código Secreto. Gente, toda vez que eu e ela, a gente joga junto, esse jogo não dá certo. Assim, Rosana, não é para falar nada, ela fica assim, ó. Quando o time dela tá dando a pista certa, ela fica. Assim, Rosana, não pode fazer reação. Assim, mas eu não fiz. Assim. Mas é bênção, querida, é bênção. Glória a Deus por isso. É sobre relacionamentos. Amém? Às vezes eu já ouvi isso dentro da minha casa. O Bernardinho falando, me dá o celular para eu me acalmar. Foi aí que as coisas começaram a acender um sinalzinho de alerta. Assim, não está certo. O que acalma a vida de uma criança não é um celular, não é uma tela. O que acalma a vida de uma criança é a presença dos pais. É amor, é o jogo ali, do jeitinho dele. Ele adora também, já desde criancinha, já gosta dos seus joguinhos, dos achapar, de fazer as massinhas dele. Isso que acalma. É comunhão, é amor, é paciência. Então, esse ano a gente começou já a mudar muitas coisas dentro de casa. E a primeira coisa que cortou foi tela. Foi televisão. Antes ele ficava aqui no culto assistindo celular. Nem no culto mais, filha. Tá dormindo. Vá dormir. Porque não chega. Nós precisamos dar um basta na história da nossa casa. Nós precisamos dar um basta no caos. Nós precisamos colocar agora a nossa vida diante de Deus. Interceder, clamar pela nossa casa. E Abigail honrou a Deus, intercedendo pela sua casa e clamando pela vida. Davi reconhece a grandeza em tudo que Deus fez na vida dele. E Davi aqui ele finaliza louvando a Deus, porque ele fez abrir os seus olhos para o certo. O impediu que ele fizesse uma transgressão de algo que não tinha necessidade. Não era uma guerra para Davi lutar. Abigail diz, deixa que Deus se vingue dos seus inimigos. E assim Deus fez. Quando Nabal ele ouve aquilo que Abigail fala, ele fica petrificado 10 dias e morre. Depois Deus também vai cuidar da vida de Saul e os inimigos pessoais da vida de Davi, quem cuidou foi Deus. Davi fugiu de tudo eles. Davi falou assim, quem sou eu para ir contra um ungido de Deus? Davi se recusava a enfrentar Saul e fugia. Então quem cuidou da vida de Davi foi Deus. E às vezes nós esquecemos que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida da gente. E quando a gente, às vezes, deixa as coisas de Deus para tentar cuidar das nossas vidas. Complicado.
Deixa que eu cuide aqui da minha vida, depois eu faço a obra de Deus. Deixa eu primeiro acertar, deixa primeiro ser referência na minha casa, para depois eu pregar o evangelho, para eu não consigo, meu filho ficar pedindo o celular para se acalmar. Como eu vou pregar a palavra de Deus? Como é que eu vou pregar o amor de Jesus? Umas pessoas vão olhar e falar assim, filha, você não consegue controlar nem o seu filho, você quer controlar a vida de quem? E às vezes a gente coloca um monte de empecilhos, um monte de impedimentos para fazer a obra do Senhor sobre as nossas vidas. Assim, minha casa é tão disfuncional. Nossa, a vida dos meus pais são separados. Isso aqui é difícil em fazer as coisas. É difícil ter um diálogo. Assim, eu cresci revoltado, eu cresci sobre acusações, eu cresci sobre a base de afrontas, somente com palavras negativas, com palavras de acusação. Porque os meus pais me bateram e eu nunca morri. Gente, isso é terrível. Isso é uma agressão psicológica na vida do adulto, na vida do jovem, que ainda não foi curado, não foi tratado por Deus. Nós precisamos ser diferente, fazer diferente, agora debaixo da graça de Deus. A vida deles, querido, não era perfeita, não. Davi era perseguido pelo rei. Abigail estava num lar disfuncional. Mas a diferença estava em saber quem estava coordenando as suas vidas, quem estava no controle das suas vidas. Problemas todos nós vamos ter. O problema da minha casa pode ser diferente do seu. A minha dor pode ser diferente da sua. Mas todos nós temos as nossas batalhas, todos nós temos nossas afrontas, todos nós temos nossos problemas. Mas como nós estamos lidando com isso? Ou a quem nós estamos entregando? Nós queremos fazer tudo com o nosso jeito, com as nossas mãos? Ou nós estamos deixando com quem realmente é de fato quem vai nos ajudar e vai resolver a nossa história? Estou encerrando, querido, e Deus me trouxe aqui para falar um pouquinho sobre a nossa história. O que queremos que ela seja, como nós queremos que ela seja escrita e definida. Essa história pode parecer um pouco maluca e confusa, mas ela envolve Deus, a quem nós devemos honra. Ela envolve a nossa família, a quem nós devemos proteger. Abigail defende a sua casa. Ela envolve ministério, aquilo que Deus nos chamou. Deus ungiu a vida de Davi para ser rei. Envolve trabalho. Nabal estava no tempo de tosquear as suas ovelhas e tinha os seus pastores. Envolve amigos. Os servos de Nabal correm para contar para Abigail. Porque se ela não fosse uma mulher boa, generosa, os pastores deles, iam fugir. Assim, deixa essa casa aí pegar fogo, dois loucos. Esses dois aqui, eu não vou me envolver não. Deixa que a casa caia sobre a vida deles, eu não vou me meter não. Ele só envolve amigos. Sobre tudo isso, quem está conduzindo a nossa história, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Se nós estamos realmente envolvidos na infinita graça do nosso Deus, que nós possamos olhar para essa história, vendo sobre as nossas vidas, que envolve tudo. Às vezes parece que está um pouco confuso, mas ela fala sobre todas as áreas das nossas vidas. E qual que é o fim que nós queremos ter? Se você olhar para dentro de si hoje, para dentro da sua casa hoje, você quer que ela termine desse jeito? Nossa, se hoje acabasse, se Jesus voltasse hoje, eu estaria feliz. Se Jesus voltasse hoje, eu estaria realizado. Se as coisas se resolvessem hoje, eu estou em paz. Ou tem algo para tratar ainda? Davi estava disposto a matar uma família com 400 homens. E uma mulher estava disposta a encarar 400 guerreiros com humildade. Que nesse momento você se colocasse de pé, querido. Em nome de Jesus. E aqui nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Nós seremos Abigail. Eu não vou orar por você. Você vai orar pela sua casa. Você vai orar pelos seus filhos. Você vai orar pelos seus pais. Você vai orar por você, pela sua restauração, pela sua vida. E você vai clamar, interceder e colocar diante do Rei, do nosso Deus, do nosso Salvador, as suas causas, as suas questões. Sim, Senhor, eu não tenho muito para te apresentar. Talvez eu esteja te apresentando aqui uma família problemática. Talvez eu esteja colocando diante de ti
um filho envolvido em drogas. Talvez eu esteja colocando diante de ti um casamento que está indo a ruínas. Eu estou colocando diante de ti, Senhor Deus, o caco que está ao meu coração. Eu não sei aquilo que você vai colocar agora diante da presença do Senhor, mas você vai levantar um clamor pela tua casa, você vai levantar um clamor pela sua história, você vai levantar um clamor por aqueles que você ama, pelos seus. Mas, se você for assim, Bianca, você não tem noção de como está o meu coração. Você não tem noção de como eu estou destruído, eu estou destruída. Que eu não consigo nem orar por mim mesmo. Que eu não consigo, eu me vejo nessa história, eu estou mais para Nabal do que para Abigail. Eu estou mais para ser um homem perverso, negligente, do que uma pessoa sábia. Aí sim você pode vir aqui na frente, que os pastores estarão orando por você. Mas você vai levantar um clamor agora pela sua casa. Do seu jeito, querido, ajoelhado, virado para sua casa, de pé, sentado, não sei, mas agora é o seu momento com Deus, é o seu momento diante do Rei, se prostrando daquele que é capaz de mudar a sua história, de fazer diferente na sua vida. Eu nada de bom vou ter para te oferecer, querido, eu estou aqui realmente pela misericórdia de Deus, mas o Senhor, Ele é capaz de fazer o inatingível, de fazer o inesquecível, de fazer o impossível na sua história. Amém?